Shabbat Shalom, pessoal! Que prazer estarmos aqui juntos mais uma vez para comentar uma paraxá. E dessa vez estou aqui com meu amigo Sami Stachover. Olá, Sami, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom, Adriana. Que bom a gente estar junto novamente comentando uma paraxá, né? Que Verdade, gostoso. O muito bom. que nós E vamos hoje a falar, gente vai Adriana? falar, a gente vai falar da paraxá Emor, que significa fala. E ela está em Levítico 21, 1, do 24 20, até o 24, 23. Ezequiel, que é a Haftará, 44, de 15 a 31, e o Brit Hadashah, 1 Pedro 2, de 4 a 10, e Terrilim 42, Salmos 42. É uma paraxá muito interessante e vamos começar. Logo em Levítico 21, primeiro assim, o livro de Levítico, ele nos dá é, vários rituais, várias ordenanças que o Senhor nos dá. E o que que ele fala aqui no começo? Sobre o sacerdote. O sacerdote, ele tinha que buscar uma perfeição, ou seja, santidade. E com isso, o que que ele tinha que fazer? Ele não tinha que se contaminar com cadáveres, ele não, ele tinha que buscar uma mulher virgem para se casar, ele tinha que várias coisas ele tinha que se fazer, por exemplo, não podia ser viúva nem divorciada, a esposa dele, e assim por diante. Então, assim, se ele mexesse num cadáver, ele tinha que se purificar por alguns dias, né? E o que que acontece aqui? Mostra aqui um coração de obediência, né? O sacerdote, ele tinha que ser santo. E hoje, depois do sacrifício de Yeshua, nós somos sacerdotes também. E o que que acontece? A gente tem que buscar ser santo, como ele é santo. E aí, Sami, o que que você me diz sobre isso? Absolutamente verdadeiro. Olha só que coisa, quando você começa a dizer de que o coeno, o sacerdote, tem que estar puro diante de Deus, ele nos mostra realmente aquilo que Deus quer que nós sejamos. Olha só que coisa interessante. Nós estamos aqui diante dele, falando dele, mas temos que tomar cuidado com o nosso palavreado, temos que tomar cuidado com a nossa atitude, com o nosso comportamento, porque se nós estamos falando em nome dele, nós não podemos ser aqueles caras que vão fazer uma fofoquinha aqui, vem cá, vamos criar uma trampa aqui para que alguém tropece. Não. A nossa atitude deve ser uma atitude de um povo sacerdotal. Nós somos parte deste povo. E quando essa mesma paraxá fala sobre o tipo de oferenda, tipo de sacrifício que era para ser feito, a paraxá coloca de uma maneira muito clara de que aquilo que nós oferecemos tem que ser perfeito. Então, veja que nós nos damos diante do Eterno de uma maneira espontânea, mas numa atitude coerente de perfeição. Afinal de contas, se somos um povo sacerdotal, escolhidos a dedo. Olha que privilégio que Deus nos deu, né? Sermos escolhidos a dedo. É este, não, aquele não, é este. Isso é uma coisa fantástica. Entretanto, volta para a origem. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Uau! Não é uma coisa impressionante? Essa que é a perfeição que Deus quer que nós tenhamos, né? É verdade, Sami. A gente foi feito à imagem e à semelhança dele, e ele nos quer como um povo santo para ele. E continuando, é, aqui na Paraxá, vai falar das festas fixas do Senhor, que depois vai aparecer aqui no Levítico 23, né? Então começa falando do Shabat. O Shabat é a festa mais importante, eu diria, né? Porque Deus fez o mundo em 7 dias, em 6 dias, e descansou no sétimo. E Ele quer que a gente descanse também do nosso trabalho, até por uma questão de saúde, de higiene mental mesmo.
é importante a gente parar o Shabat e não trabalhar. E isso é uma festa, né? Então o Shabat tem que ser feito com alegria. Por quê? Porque ele é um descanso. E, na verdade, Yeshua é o nosso descanso. Ele falou em Mateus 29:11 que venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, ele quer ser esse nosso descanso. Ele quer fazer esse descanso para nossa alma. Então, devemos colocar aos pés dele toda a nossa ansiedade, toda a nossa aflições, e colocar aos pés dele, né, Sam? E o que você tem a dizer também sobre as festas? Olha, sobre as festas, é interessante que nós temos as festas definidas pelo Eterno, não são aquelas que nós gostaríamos, são as festas do Eterno. Em outras palavras, essas festas são as festas que Deus manda o povo que quer ser parte do projeto dele celebrar. Ah, mas as queilotas, congregações que não são judaico-messiânicas, têm uma responsabilidade diante de Deus. Se são as festas do Senhor, deveriam ser celebradas. Acabamos de celebrar Pêssar, e é uma diferença muito interessante que a gente vive entre o Pêssar e a Páscoa. É o mesmo evento, mas com duas datas diferentes. Então, a gente começa a se dar conta de que as origens da nossa fé são origens judaicas, não são origens laicas, não são origens determinadas por alguém. É o que Deus pediu para nós fazermos e honrarmos, ou seja, as festas do Senhor são as festas dele. Agora, nessa paraxá, Adriana e nossos youtubers espectadores, eu queria separar Levítico 22. Olha o que diz o versículo 31. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. E aí ele assina: Eu sou o Adonai, o Eterno. Não profanareis o meu santo nome, nem serei santificado no meio dos filhos de Israel. Se ele será santificado no meio dos filhos de Israel, é uma coisa séria. E ele assina de novo: Eu sou o eterno que vos santifico e que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o eterno. Gente, em 3 versículos, 3 vezes Deus assina. Eu acho que isso que é maravilhoso, para não deixar dúvida do que é. Ah, mas tem outras instruções? Tem várias instruções. Se você for olhar, a Torá tem somente 613 instruções e mandamentos. Agora, cabe a nós conhecer a Torá para saber o que nós temos que obedecer. E é nossa responsabilidade. Veja que, em amor, Deus nos trouxe até aqui. Não é que ele é um Deus de somente puxar a orelha. Ele vai puxar a orelha quando a gente desvia. Afinal de contas, ele é Abba, ele é o pai, né? E todo pai tem a obrigação de ensinar. Então, essa paraxá, como você disse, realmente mostra a responsabilidade do Cohen, ao mesmo tempo que nos dá o exemplo da retidão diante de Deus. Senão, nós não seríamos o povo escolhido. Sim. E aqui na Brit Hadashah eu vou ressaltar os versículos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou nas trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Ou seja, ele nos fez sacerdotes. Hoje não precisamos mais daquele sacerdote que era aquele intermediário, né, que tinha. Quando o Yeshua derramou o sangue em nosso favor, ele nos fez esses sacerdotes, ou seja, é, devemos buscar essa santidade. E a gente recebeu misericórdia e o perdão dos nossos pecados. E agora eu vou terminar com o Salmo 42, que fala o seguinte: Deus nos deu um pão para comer, né, para alimentar o nosso corpo físico, e a nossa alma tem sede dele.
ou seja, nossa alma anseia por Deus. Então, Ele é esse pão vivo, que alimenta o nosso espírito. Então, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ou seja, Ele quer que a gente deposite toda a nossa ansiedade em cima dele e ele vem nos alimentar com a palavra dele, né? É sensacional, é Desafio. sensacional, É, porque nos leva a uma. O que está acontecendo? Olha só. Nós falamos em santidade, nós falamos em essência, nós falamos em conteúdo, nós falamos em conhecimento do texto da Torá, mas aí vem uma instrução que eu acho muito bacana, é um versículo que eu gosto muito, o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, em Colossenses 3, versículo 23 e 24, ele diz uma coisa sensacional. Olha só, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Adonai e não para homens, cientes de que recebereis do Adonai a recompensa da herança. A Mashiach Yeshua, que é o Adonai, é que estáis servindo. Gente, olha que coisa linda, né? Nós estamos sendo chamados para trabalhar diante do Eterno, na sala do trono. Não é uma tarefa a desprezar, muito pelo contrário. Acho que a gente precisa se dar conta do que significa ter sido um povo escolhido. E o povo escolhido nada mais é do que todos aqueles que aceitaram Yeshua como o Mashiach verdadeiro para estar junto com ele até a eternidade. Não é um passeio que vai acabar. Não, você imagina caminharmos na eternidade juntos? Adriana, tenho tanta coisa para conversar com ele. Inclusive, eu queria até dar uns palpites daquilo que eu acho que ele fez errado. Mas aí nós vamos tomar um puxão de orelha lá na eternidade também, né? é verdade, Sam, é verdade. E a gente espera que o nosso público busque ser esse sacerdote real, essa nação escolhida, fazer parte do reino. E colocamos à disposição de vocês os nossos para comentarem aqui embaixo, tirarem as suas dúvidas e que o Eterno abençoe vocês. Adriana, você estava falando e me veio à lembrança uma situação onde dois irmãos fazem oferendas separadas para Deus. Estou falando de Abel e Caim. E os dois vão lá oferecer um sacrifício para Deus, mas um faz um sacrifício que é aceito, e o outro faz um sacrifício que não foi aceito. Não adianta, a gente não consegue iludir Deus. Mas Gênesis 4 deve ser lá para 3, 5, 6, ele diz mais ou menos assim: por que você está andando irado, Caim? Teu semblante não está bom. Agora, eu te aconselho o seguinte: quando você for fazer alguma coisa, faça do fundo do teu coração, porque o pecado está sempre aí. Agora, como é que nós nos relacionamos com o pecado? Caim simplesmente foi lá e matou o irmão. Não é uma solução, pelo contrário, é um problema. Então, a nossa atitude diante de Deus tem que ser uma atitude linear. Não adianta que eu possa enganar qualquer um de todos vocês, mas a Deus não engano. Então, se nós temos alguma coisa para celebrar na Parashá Emor, aonde é fala, nós gostaríamos de falar a todos aqueles que estão nos ouvindo. Aí aplica aquela palavrinha linda, Shema, ouve. Mas ouve não de ouvir, ouve de assimilar. Leia a Torá, leia a tua Bíblia, estude para entender como agradar ao teu Eterno. E certamente ele se agradará de ti. Amém. Muito bom. Então é isso, pessoal. Que a gente possa ter tocado aí o
coração de vocês e que vocês se animem para ler a Paraxá e estudar cada vez mais. Um Shabbat de muito shalom para vocês. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat shalom.